Vocês acham que conhecem o inferno? Eu vi ele de perto e posso garantir, não é um lugar de chamas e tridentes como pintam nos filmes. O inferno que eu vi era feito de concreto e grades. Um silêncio pesado que escondia os gritos mais aterrorizantes. Era dentro da cela mais isolada de uma penitenciária. Um lugar onde a luz do sol mal ousava tocar. E foi lá, nesse pedaço esquecido de mundo, que eu conheci o diabo. Não um demônio de chifres e cauda. Não uma figura mítica saída de lendas antigas. Não, o diabo que eu vi era humano, com olhos que pareciam ter absorvido toda a escuridão do mundo. E a alma? Bem, a alma dele, se é que ele ainda tinha uma, era o resultado de um pacto. Um pacto que fez o mal se enraizar tão profundamente naquelas paredes que até hoje eu sinto frio na espinha quando lembro. Meu nome é Ian Alves. Sou agente penitenciário há 15 anos, nascido e criado em Feira de Santana, Bahia. Já pisei em muitos chãos, vi muita coisa que a maioria das pessoas nem sonha. Presenciei histórias de redenção que aqueceram o coração e atos de injustiça que me revoltaram até a alma. Mas nada, e eu repito, absolutamente nada, me preparou para o que eu presenciei quando fui designado para a solitária. Preparados para ouvir uma história que pode fazer vocês questionarem tudo o que acreditam? Então, peguem um fôlego, porque o pacto da solitária está prestes a ser revelado. Meu nome é Ian Alves e, como eu disse, sou de Feira de Santana, na Bahia. Para quem não conhece, é uma cidade grande, cheia de gente, onde a vida ferve. Mas a minha vida, há 15 anos, ferve dentro dos muros de um presídio. Sou agente penitenciário por opção, não por falta dela. Sempre acreditei na ordem, na justiça, no sistema que, mesmo com suas falhas, tenta manter a linha tênue entre o caos e a sociedade. Já vi de tudo nesse trabalho. Jovens que se perderam por um deslize, criminosos frios que nasceram para bagunçar o coreto, histórias de redenção que me faziam chorar calado no carro voltando para casa e outras de injustiça que me faziam ranger os dentes de raiva. Lidei com motins, greves de fome, fugas cinematográficas. Pensei que tinha visto o fundo do poço da alma humana e o ápice da sua resiliência. Mas eu estava enganado. Completamente enganado. A rotina de um agente é puxada. Horas a fio em corredores que cheiram a desespero, o som constante das grades, a tensão no ar que você pode quase tocar. Mas a gente se acostuma, cria uma casca. Desenvolve um sexto sentido para identificar quando algo não vai bem. E foi com essa casca, com esse sexto sentido afiado, que eu recebi a ordem de transferência. Não era uma transferência comum para uma ala diferente, um setor administrativo. Era uma designação, direta, específica. Agente Alves, sua nova designação é para a ala de segurança máxima, setor Delta 7. Delta 7. O nome já me deu um arrepio. A Delta 7 não era só uma ala de segurança máxima, era o limbo, onde ficavam os irrecuperáveis, os cabeças, os que tinham a capacidade de desestabilizar um sistema inteiro com um único olhar. Mas não era para um bloco geral que eu estava indo. Minha missão era mais pontual, mais estranha, mais solitária. Sua função será a supervisão direta da cela de isolamento, a solitária, onde está um indivíduo de altíssima periculosidade, conhecido apenas como o Profeta. Quando eu ouvi o Profeta, um frio me percorreu a espinha, e não era por causa do ar-condicionado. Na cadeia, nomes pegam, e o Profeta era um nome que vinha carregado de murmúrios, histórias contadas de boca em boca pelos presos, pelos agentes mais antigos, pelos advogados, até mesmo por alguns visitantes. Diziam que esse sujeito tinha um poder incomum dentro dos muros, uma influência que transcendia as grades. Não era pela força física, nem por dinheiro. Era algo mais profundo, mais sombrio.
A lenda era que ele tinha feito um pacto com o diabo. Sim, ouviram bem, um pacto com o Tinhoso em pessoa. Em troca da própria alma, ele teria ganhado um poder inabalável, uma capacidade de manipular e influenciar os outros, até mesmo de provocar eventos inexplicáveis dentro da cadeia. Bobagem, né? Superstição de gente trancada com a mente frágil e a fé abalada. Pelo menos era o que eu pensava na época. Eu, Ian Alves, homem da lei, pragmático, acostumado com a realidade bruta do sistema carcerário, com as evidências concretas e os fatos, ri internamente. Um pacto com o diabo? Em pleno século XXI? Devia ser mais uma das 1000 histórias malucas que se espalham em prisões, criadas pela mente ociosa e desesperada dos detentos. Mas a verdade é que, no fundo, uma pulguinha da dúvida já tinha sido pontada. Uma minúscula semente de apreensão, bem ali no meu peito. E eu não fazia ideia de que essa semente estava prestes a germinar e me consumir por completo. Minha chegada à ala Delta 7 foi exatamente como eu esperava. Silenciosa e tensa. O cheiro de mofo e desinfetante se misturava a um odor indescritível de desespero e poeira antiga. As grades pareciam mais grossas, o concreto mais frio e o som dos meus próprios passos ecoava de forma opressora. Fui direto para a solitária. Não era uma cela comum, era um bloco à parte, com segurança reforçada, isolado do restante dos presos, como se o próprio prédio quisesse manter o que lá dentro residia o mais longe possível. Os primeiros dias foram, como eu disse, rotineiros. Eu me forcei a manter a pragmatismo que sempre me guiou. Checar a cela, entregar as refeições por uma pequena fresta na porta reforçada, monitorar as raras saídas do profeta para o banho de sol em um pátio minúsculo e cercado. Ele era um homem de meia-idade, talvez uns 50 e poucos anos, magro, mas com uma postura que exalava uma estranha autoridade. Tinha cabelos ralos e grisalhos, um rosto marcado por rugas profundas que não pareciam de idade, mas de cansaço ou, quem sabe, de segredos pesados. E os olhos, os olhos dele, eram de um cinza tão opaco que pareciam vazios, mas ao mesmo tempo carregavam uma intensidade que me incomodava profundamente. Ele nunca falava, nunca pedia nada, nem mesmo um obrigado pelas refeições. Apenas recebia o prato e o seu olhar vazio me acompanhava até eu me afastar. Eu tentava racionalizar. É só mais um preso, eu dizia a mim mesmo, um maluco com delírios de grandeza que os outros presos, na falta do que fazer, transformaram em lenda. A superstição era um prato cheio ali dentro, e eu sempre fui um cara de fatos, de provas. Meu relatório diário era técnico, objetivo. Detento sem alterações. Comportamento recluso. Consumiu a refeição normalmente. Mas mesmo com toda a minha objetividade, havia algo na atmosfera da solitária que me roía. Um zumbido quase imperceptível, uma sensação constante de que eu não estava sozinho, mesmo quando não havia mais ninguém na ala. Às vezes, juro, eu sentia um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando. Eu me virava rapidamente, mas claro, não havia nada, apenas o corredor vazio, as celas silenciosas e a porta maciça da cela do profeta. Certa vez, durante a ronda noturna, a luz da lâmpada do corredor piscou. Uma única vez. Naquele momento, o silêncio que antes era pesado tornou-se absoluto e, por uma fração de segundo, jurei ter ouvido um sussurro baixo vindo da cela do profeta. Era indistinto, como se o vento estivesse borrando palavras através das frestas, mas não havia vento ali. Engoli em seco, me aproximei da porta e encostei o ouvido. Nada. Apenas o silêncio. É só cansaço, Ian, é só cansaço. Eu repetia para mim mesmo, tentando afastar a sensação incômoda. Mas a verdade é que o pragmatismo, pela primeira vez na minha carreira, estava começando a falhar. Aquela cela, aquele preso, aquele silêncio peculiar, tudo parecia conspirar para desequilibrar a minha mente. Eu me perguntava se, em algum nível, a superstição dos outros presos estava me afetando. Mas era só o começo. Eu ainda não sabia que aquele zumbido, aquele olhar e aquele silêncio
eram apenas a melodia de abertura de um inferno particular que estava prestes a se manifestar dentro daqueles muros. A rotina seguiu, monótona e opressiva, mas a sensação de que algo estava fora do lugar, algo que transcendia a normalidade de uma prisão, começou a se intensificar. Não era mais apenas um zumbido no ar ou um arrepio na nuca. Eram fatos. Pequenos, sutis no início, mas que, somados, começavam a desenhar um padrão perturbador. O primeiro caso que me chamou a atenção foi o de um detento chamado Zé da Pedra, um sujeito forte, com uns 30 e poucos anos, sem histórico de doenças graves. Ele estava cumprindo pena por assalto à mão armada, mas era conhecido por ser um dos mais saudáveis da ala, sempre fazendo flexões na cela, se alimentando bem. Uma noite, durante a ronda, o encontrei caído no chão da cela, inerte. Chamei a equipe médica, mas já era tarde. Ataque cardíaco fulminante. Disseram. A autópsia confirmou. Acontece, pensei. Estresse da cadeia, vida desregrada antes da prisão. Tentei me convencer. Mas aí veio o segundo caso, menos de uma semana depois. Um preso mais velho, Velho Chico, que estava na cela ao lado da do Profeta. Ele era um cara tranquilo, passava os dias lendo a Bíblia e rezando. Encontraram-no pela manhã, com o pescoço quebrado. A versão oficial foi que ele caiu da cama. Cair da cama e quebrar o pescoço em uma cela minúscula, sem nada para bater, aquilo não fazia sentido. Velho Chico era miúdo, mas não era desajeitado. E a forma como ele estava, contorcido, parecia mais uma cena de luta do que de um acidente. Comecei a ligar os pontos. Zé da Pedra e Velho Chico. Ambos sem problemas de saúde aparentes. Ambos mortos de formas estranhas. E o Velho Chico, especificamente, na cela vizinha ao Profeta. A equipe médica e a direção da prisão, claro, atribuíam tudo ao estresse do ambiente carcerário, à saúde precária dos detentos, à falta de exercícios. Mas eu, que vivia ali dentro, sabia que havia algo mais. Os outros agentes, os mais antigos, começaram a comentar em voz baixa. Tá estranho, Ian. Muito estranho. Eles tinham visto de tudo também, e o que estava acontecendo não se encaixava no normal da prisão. Comecei a observar o Profeta com mais atenção. Ele continuava com sua rotina inalterada, sua quietude perturbadora, mas eu sentia que, de alguma forma, ele estava ciente de tudo. Seus olhos, antes apenas vazios, agora pareciam carregar um brilho sutil, quase imperceptível, de satisfação. Era como se ele soubesse de algo que nós, os normais, não sabíamos. A dúvida, que antes era uma pulguinha, agora era um inseto irritante, zumbindo na minha cabeça. Eu me pegava revendo os relatórios, as fotos dos corpos, tentando encontrar uma explicação lógica, um detalhe que tivesse escapado. Mas nada. Apenas a fria constatação de que 2 homens aparentemente saudáveis haviam morrido de formas inexplicáveis. E as mortes haviam começado logo após a minha designação para a ala do Profeta. Aquela ala, antes apenas um local de trabalho, começava a se transformar em um palco de eventos sombrios. E eu, Ian Alves, o agente pragmático, começava a sentir a base da minha racionalidade a se desintegrar, tijolo por tijolo. O que eu estava presenciando não era apenas o estresse da prisão. Era algo mais profundo, mais antigo e infinitamente mais aterrorizante. E o pior, eu sabia que aquilo era só o começo. As mortes inexplicáveis foram apenas o prólogo para o que viria a seguir. Se antes a estranheza se manifestava em eventos físicos, agora ela invadia a mente dos detentos, corroendo-a por dentro. Começaram os sussurros. Não eram sussurros comuns de presos tramando algo ou fofocando sobre a vida lá fora. Eram sussurros de pavor, de desespero, de vozes que pareciam não existir, mas que eles juravam ouvir. A ala inteira parecia ser tomada por uma paranoia coletiva. Durante as rondas noturnas, que já eram tensas por natureza, tornaram-se um verdadeiro pesadelo. Eu ouvia gemidos abafados vindos das celas,
Algumas vezes, gritos súbitos que eram rapidamente silenciados por outros presos ou pelos próprios agentes que corriam para conter o barulho. Mas o que mais me perturbava eram as conversas que eu ouvia durante o dia, quando a luz do sol, ainda que fraca, deveria trazer alguma sanidade. Os detentos, antes fechados em si mesmos ou dispostos a falar apenas sobre suas poucas regalias, agora falavam baixinho, os olhos arregalados, o corpo tremendo. "Agente, eu não consigo dormir", dizia um, com olheiras profundas e a voz rouca. "Toda noite eu escuto. É como se alguém estivesse sussurrando meu nome, bem no meu ouvido, mas não tem ninguém." Outro, um grandalhão que já tinha derrubado 2 agentes em uma briga, agora encolhia-se no canto da cela. "As sombras, agente. Elas dançam nas paredes. Eu juro que elas se movem. E tem um cheiro podre como de carne queimada." Eu tentava acalmar, racionalizar. "É a mente de vocês, pessoal. Estresse, falta de sono. É normal ter pesadelos aqui." Mas a verdade é que as desculpas soavam vazias até para mim. Aquele cheiro de carne queimada era algo que eu comecei a perceber também. Fraco, intermitente, mas inconfundível. E as sombras? Bom, na iluminação precária dos corredores, qualquer sombra podia enganar a vista. Mas o pavor nos olhos daqueles homens era real. Era palpável. E o pior, todos, absolutamente todos os relatos, sempre de alguma forma, convergiam para a cela do profeta. "É ele, agente, é o pacto dele", sussurravam, apontando com dedos trêmulos para a porta metálica e escura da solitária. "Ele está chamando eles. A gente vai ser o próximo." Eles tinham certeza. Uma certeza gélida que me fazia questionar minha própria sanidade. Eu sou Ian Alves, homem da lei, da ordem, cético por natureza e por profissão. Mas ver o pavor estampado no rosto de assassinos, traficantes, de homens que haviam cometido atrocidades e não pareciam ter medo de mais nada, aquilo me desarmava. Eles não estavam atuando. O medo que sentiam era legítimo, visceral. Era o medo de algo que eu não conseguia ver ou tocar, mas que claramente estava ali, pairando sobre nós, infiltrando-se em cada fresta daquela prisão. Comecei a sentir um frio na espinha cada vez que passava pela cela do profeta. Não era mais apenas um arrepio, era uma sensação de opressão, como se o ar se tornasse mais denso, mais pesado. Aquele silêncio peculiar da solitária, antes apenas um detalhe da rotina, agora parecia pulsar com uma energia maligna. Eu tentava ignorar, me focar nos procedimentos, no próximo turno e em voltar para casa em Riacho de Santana e ver a família. Mas a atmosfera da Delta 7, e em particular daquela cela isolada, começava a me envolver, a me sufocar. Eu estava caindo, aos poucos, na armadilha da superstição que tanto desprezava. E a próxima etapa seria o contato direto com a fonte de todo aquele pavor. O que antes era um sussurro, uma suspeita velada, agora se transformava em uma verdade inquestionável para os detentos. A paranoia havia se alastrado como uma doença contagiosa, e a cela do profeta se tornou o epicentro desse terror. Não importava quem eu perguntasse, de qual bloco da ala, a resposta era sempre a mesma, dita em voz baixa, com os olhos fixos na porta metálica da solitária. "É ele, agente. Ele está solto." Os presos mais antigos, aqueles que já tinham visto de tudo e se gabavam de não temer nada, eram os mais afetados. Homens que haviam cometido crimes brutais, que enfrentavam anos de prisão com um estoicismo assustador, agora tremiam ao menor barulho. Eu os via encolhidos nos cantos das celas, abraçando os joelhos, murmurando orações ou até mesmo chorando baixinho, algo que eu nunca, em 15 anos de carreira, havia testemunhado de figuras tão endurecidas. A coragem deles, a brutalidade que os definia, parecia ter sido completamente sugada por uma força invisível. Eles se recusavam a ir para o banho de sol se isso significasse passar perto da cela do profeta. Nas refeições, alguns mal tocavam a comida, alegando que tinha algo de errado no ar. Brigas explodiam por motivos banais, mas rapidamente evoluíam para ataques de fúria descontrolada, como se a tensão acumulada, o medo constante, estivessem no limite.
Eu e os outros agentes tínhamos que intervir com mais frequência, e sempre havia a sensação de que não estávamos apenas separando uma briga, mas contendo algo muito maior, mais primordial. Uma noite, durante a ronda, encontrei o coveiro, um detento famoso por ter enterrado vivas suas vítimas, sentado no chão da sua cela, balançando para frente e para trás, repetindo sem parar: Ele vem me pegar. O profeta disse que eu serei o próximo. Eu ouvi. O coveiro, um homem que não tinha medo da morte, estava apavorado com a promessa da morte do profeta. Isso me acertou em cheio. Se até o coveiro estava quebrado, o que diabos estava acontecendo? Comecei a notar mudanças sutis na própria ala. A iluminação, que já era precária, parecia falhar com mais frequência, criando sombras dançantes que alimentavam os medos dos detentos. E, para ser sincero, os meus. O cheiro de podridão que eu havia notado antes ficou mais constante, quase imperceptível para quem não prestasse atenção, mas presente o suficiente para me deixar nauseado. E o silêncio na Delta 7, especialmente perto da Solitária, não era o silêncio da paz, mas o silêncio da opressão, da espreita. Eu me peguei fazendo mais rondas que o necessário perto da cela do profeta, quase que por um impulso incontrolável. Não era para vigiá-lo, mas para tentar entender. O que ele tinha? O que ele fazia? Ele continuava o mesmo, sentado em sua cama, às vezes de costas para a porta, às vezes de frente, seus olhos vazios parecendo me fitar através da fresta da porta, mesmo que ele não pudesse me ver. Minha mente racional gritava por explicações lógicas. Era a sugestão coletiva, o confinamento prolongado, mas os casos eram demais. A intensidade do medo era demais. A mudança no comportamento dos detentos era demais para ser apenas psicológico. Eu sentia, no fundo da minha alma de agente de Feira de Santana, que algo antigo e malevolente havia se apossado daquela ala. E a pressão que todos sentiam, essa paranoia generalizada, era a forma como ele se manifestava, corroendo a sanidade de cada um. Eu, que sempre me mantive inabalável, comecei a sentir a barreira da minha própria racionalidade se esfarelar. O próximo passo seria o encontro com a fonte desse medo. E eu sabia que não estava preparado. A noite havia caído como um manto pesado sobre a Delta 7. O silêncio era ainda mais opressor que o normal, pontuado apenas pelos gemidos abafados e os sussurros que pareciam vir de todas as celas, mas que, no fundo, pareciam ecoar da solitária do profeta. Eu estava em minha ronda habitual, o coldre apertado na cintura, a lanterna firme na mão, tentando ignorar a sensação gelada que me envolvia. A cada passo, sentia que estava me aproximando de algo inevitável. Foi então que ouvi um grito, agudo, desesperado, cortando o silêncio da ala como uma faca. Não era um grito de raiva ou de briga, era puro pavor. Vinha da cela vizinha à do profeta. Corri. O coração martelava no meu peito, um tambor de guerra que anunciava algo terrível. Cheguei à grade. Lá dentro, o detento, um sujeito conhecido como Gago, estava agachado no canto mais distante da cela, tremendo incontrolavelmente, os olhos arregalados, fixos em algo que eu não conseguia ver. Ele apontava um dedo trêmulo para a parede oposta, para o lado que dava para a cela do profeta. Ele veio me pegar, agente. A sombra dele... Gago balbuciava, quase inaudível entre tremores. Acendi a lanterna, varrendo a cela. Não havia nada. Apenas as paredes frias, a cama de concreto. Não tem ninguém aqui, Gago. Calma, o que você viu? Eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo um nó na garganta. Ele apenas balançava a cabeça negativamente, o rosto escorrendo de suor, completamente quebrado pelo pavor. Ele não estava mentindo. O medo dele era palpável, real. Olhei para a cela do profeta. A porta era maciça, sem frestas para que eu pudesse ver lá dentro, mas eu sentia a presença. Aquele ar pesado e opressor vinha dali. Uma curiosidade mórbida, ou talvez a necessidade de confrontar o que quer que fosse, me impulsionou. Eu tinha que entrar, tinha que ver com meus próprios olhos. Peguei as chaves, minhas mãos tremendo levemente.
Destranquei a porta reforçada da solitária. O ranger do metal pesado foi o único som naquele corredor opressor. A luz fraca do corredor invadiu a escuridão da cela. O profeta estava lá dentro, sentado na cama de concreto, de costas para mim, completamente imóvel, como se estivesse esperando. Problemas, agente? Uma voz sussurrou. Não era um sussurro comum. Não era a voz de um homem. Era um som que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, preenchendo a cela inteira, vibrando no meu peito. Era frio, antigo e carregado de uma autoridade que me fez gelar. A voz do profeta. Ele não se virou. Continuou de costas. Engoli em seco, puxando a pistola do coldre por instinto, mesmo sabendo que não adiantaria de nada contra o que quer que fosse aquilo. O que está acontecendo aqui? Eu consegui murmurar, a voz mais fraca do que eu gostaria. Ele deu um sorriso. Eu não vi o rosto, mas senti o sorriso na sua voz. Um deleite cruel. Você ainda pergunta? Você já sente, não sente? A solitária tem ouvidos e apetite. O meu nome. Ele nunca tinha me chamado pelo nome, jamais. Eu nunca havia dito meu nome a ele. Como ele sabia? O ar na cela ficou subitamente mais frio, denso, como se a temperatura tivesse despencado em segundos. Uma sensação de peso esmagador me pressionou, como se algo invisível estivesse me empurrando para baixo. Eu não conseguia respirar direito. Ele se virou então, lentamente. Seus olhos vazios me fitaram. Não havia maldade explícita, não havia raiva, apenas um conhecimento profundo, assustador. Um conhecimento que parecia ir além do que qualquer ser humano poderia possuir. E um brilho. Aquele brilho sutil que eu havia notado antes nos seus olhos agora era mais pronunciado, quase cintilante na penumbra da cela. Era a cor da escuridão, mas uma escuridão que parecia viva, consciente. Naquele momento, toda a minha racionalidade desmoronou. As superstições, os gritos, as mortes, o cheiro, o pavor dos presos, o meu próprio medo, tudo se encaixou. Aquilo não era doença mental. Não era espécie. Aquilo era real. O pacto. O diabo. Ele estava ali manifestando-se através daquele homem, daquele profeta, e ele sabia o meu nome. Ele sabia que eu estava ali para ver. E ele estava me convidando a sentir o que ele era. Eu estava diante da fonte de todo o pavor que havia tomado aquela prisão e sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquele encontro na solitária, a linha que separava a sanidade da loucura não apenas se borrou para mim, ela se desfez por completo. Eu, Ian Almavis, o agente de Feira de Santana que sempre se orgulhou do seu pragmatismo, estava agora navegando em um mar de incertezas e medos. A voz do profeta ecoava na minha cabeça. A frase, a solitária tem ouvidos e apetite, se repetia incessantemente. E o fato de ele saber meu nome, algo que nunca havia sido revelado a ele, era uma ferida aberta na minha lógica. Minhas rondas se tornaram um suplício. Cada passo no corredor da Delta 7 era um teste. Eu olhava para as portas das celas esperando ver sombras dançando ou ouvir os sussurros que agora pareciam mais reais do que nunca. Meus ouvidos estavam sempre em alerta, captando cada ruído, cada gemido abafado. O cheiro de podridão, que antes era intermitente, agora parecia impregnar minhas narinas, me seguindo mesmo quando eu saía da ala. Era um odor de algo que se decompõe, mas com um toque metálico, quase de sangue. Eu comecei a ver coisas. No início eram apenas vultos rápidos com o canto do olho, uma sombra que se movia quando não deveria, uma figura disforme que desaparecia assim que eu virava a cabeça. Eu me forçava a piscar, a balançar a cabeça, a acreditar que era cansaço, a iluminação precária, a minha mente pregando peças, mas o que se via em mim, Ian Alves, não podia ser visto em nenhum outro agente. Era como se a presença na solitária tivesse me marcado depois do nosso encontro. O sono se tornou impossível. Eu me jogava na cama exausto, mas assim que fechava os olhos, a escuridão da cela do profeta me engolia. Eu ouvia os gemidos dos presos, os sussurros na minha própria mente. Não eram pesadelos, eram vigílias. Eu acordava suado, ofegante, sentindo a mesma opressão que experimentava na solitária. Era como se minha mente estivesse sendo invadida,
corroída lentamente por algo que eu não conseguia combater. Tentei conversar com os outros agentes, os mais antigos. Contei sobre o que estava acontecendo, as mortes, o comportamento dos presos, o meu próprio estado. Eles ouviam com um olhar de pena, ou talvez de desconfiança. É estresse, a Delta 7 pega pesado, você precisa de umas férias, diziam. Ninguém queria acreditar no que eu estava insinuando. A ideia de algo sobrenatural numa prisão de segurança máxima era absurda para eles. Uma fuga da realidade que precisava ser ignorada. Mas para mim, a realidade era a fuga. Comecei a me isolar. No refeitório eu mal falava. No vestiário eu evitava o contato visual. Sentia que se eu falasse sobre o que estava acontecendo de verdade, me internariam, que me tirariam do serviço por insanidade. E o pior, uma parte de mim pensava que talvez eles estivessem certos. Será que eu estava enlouquecendo? Será que a tensão da prisão, as histórias dos detentos, o meu próprio cansaço estavam me levando ao limite? Mas então eu voltava para a ala e o pavor voltava. Aqueles olhos vazios do profeta, a voz que parecia antiga como o tempo, as mortes sem explicação, o cheiro, a paranoia dos presos. Tudo era tão real, tão palpável. Eu me pegava questionando cada mínima coisa. Minha razão, minha formação, minha experiência, tudo que me definia como Ian Alves estava sendo desmantelado. Eu era um agente encarregado da ordem e da segurança, mas me sentia mais vulnerável do que qualquer detento. E o pior, eu sentia que aquilo que residia na solitária estava se alimentando do meu medo, crescendo, se tornando mais forte. Eu estava preso num pesadelo que não tinha fim. A cada turno na Delta 7, eu sentia um pedaço da minha antiga identidade se esvair. O Ian Alves, agente de Feira de Santana, Bahia, que confiava nos fatos, que baseava suas ações em lógica e procedimentos, estava se desfazendo. O peso daquela ala, a aura que emanava da solitária, não me deixavam em paz nem por um segundo. A caneta que eu usava para preencher os relatórios, antes firme em minhas mãos, agora tremia levemente. Eu me pegava encarando o teto do meu pequeno apartamento em Riacho de Santana, as luzes da rua entrando pelas frestas da cortina, e imaginando se as sombras dançantes que os presos viam eram as mesmas que eu começava a perceber em meu próprio quarto. O sono, quando vinha, era superficial e atormentado. Eu não tinha pesadelos no sentido clássico, com monstros ou perseguições. Meus sonhos eram mais sutis e, por isso, mais aterrorizantes. Eram ecos do presídio. O zumbido constante, o cheiro metálico, as vozes sussurrantes que chamavam nomes desconhecidos. Eu acordava com a sensação de que não havia dormido, mas sim permanecido em um estado de vigília, minha mente torturada pela atmosfera da prisão. Acordava suado, o coração acelerado, e a primeira coisa que fazia era olhar para os cantos escuros do meu quarto, esperando ver algo se mover. Meus colegas de turno notavam a mudança em mim. Os olhares de pena se tornaram mais frequentes, os convites para um café na lanchonete da prisão diminuíram. Eles não entendiam. Para eles, eu estava apenas queimado pelo serviço na segurança máxima, precisando de umas férias ou um psicólogo. Eram profissionais, sim, mas a mente deles era resistente à ideia de que algo verdadeiramente maligno pudesse habitar um lugar tão concreto e controlado como uma prisão. É o estresse, Ian. Eles insistiam. Você precisa relaxar. Mas como relaxar quando sua mente se tornou um eco do inferno? Comecei a sentir uma necessidade premente de rezar, algo que eu não fazia com frequência desde a infância, lá em Feira de Santana, nas missas que minha avó me levava. Eu me via nas madrugadas, sentado na beira da cama, murmurando orações antigas que mal lembrava. Não era por fé em um Deus que eu havia negligenciado por anos, mas por um desespero primitivo. Eu buscava proteção contra algo que não entendia, algo que o treinamento, a força física e a lógica não podiam combater. Era um último recurso, uma tentativa de erguer uma barreira espiritual contra a escuridão que parecia me rondar. Eu me isolava. As refeições se tornaram solitárias.
Eu evitava os colegas, temendo que qualquer palavra sobre o profeta ou o que eu via e sentia me denunciasse como alguém que estava perdendo o controle. O orgulho que eu tinha da minha resiliência se transformou em vergonha. Eu, o agente que lidava com os piores criminosos, estava com medo. Um medo que não vinha de uma ameaça física, mas de uma corrosão invisível da alma. Minha cabeça doía constantemente, uma dor surda que parecia vir de dentro do crânio. Eu perdi o apetite. Minha família, quando eu os visitava em Feira de Santana, notava: "Você está tão magro, Ian. Aconteceu algo?" Minha mãe perguntava preocupada. Eu forçava um sorriso. "É o trabalho, mãe. Muito plantão." Mas sabia que ela não acreditava. Nem eu acreditava mais nas minhas próprias desculpas. A realidade brutal é que eu estava sendo consumido. A atmosfera daquela solitária, a presença do profeta estava me sugando. Eu estava exausto, não apenas fisicamente, mas mental e espiritualmente. A cada dia, a cada noite, eu sentia que estava escorregando para um abismo de onde talvez nunca mais pudesse voltar. E o pior, eu sentia que de alguma forma o profeta sabia disso. Que ele se alimentava do meu medo, da minha dúvida, da minha sanidade em frangalhos. Eu era apenas mais uma peça em seu jogo macabro, um agente encarregado de vigiá-lo que, ironicamente, estava sendo vigiado e devorado por ele. Eu estava no limite. Minhas mãos soavam frias, mesmo com ar-condicionado. A mente, antes uma fortaleza de lógica, agora era um campo de batalha. O dilema que me consumia era brutal em sua simplicidade. Eu era um agente da lei, treinado para lidar com fatos, com evidências, com criminosos de carne e osso. Meu manual dizia como conter um motim, como escoltar um preso, como preencher um relatório de incidente. Mas não havia um capítulo sequer sobre como lidar com uma entidade maligna que se alimentava do medo e sussurrava na mente dos homens. Não havia um procedimento para o profeta. Eu olhava para os outros agentes, meus colegas, e sentia um abismo entre nós. Eles viam um presídio. Eu via um hospício, onde a loucura era contagiosa. Eles viam detentos. Eu via almas em pena, sendo corroídas por uma presença invisível. Minha principal responsabilidade era garantir a segurança e a ordem. Mas como se garante a segurança de homens que estão aterrorizados por algo que você não pode algemar, que não pode trancar em uma cela mais segura? Como se mantém a ordem quando a própria sanidade está em risco? A cada grito abafado que ouvia das celas, a cada relato de sombras dançantes, minha convicção racional era posta à prova. Eu podia ignorar, podia seguir o protocolo, fingir que era tudo estresse da cadeia, como os outros faziam. Era o caminho mais fácil, mais seguro para minha própria mente. Mas eu não conseguia mais. A voz do profeta, a revelação do meu nome, os olhos vazios que pareciam me ver por dentro. Aquilo havia plantado uma certeza gélida em mim. O mal não era uma metáfora ali. Era uma força viva, pulsante, confinada naquela solitária, mas com tentáculos invisíveis que alcançavam cada canto daquela ala. Será que eu estava enlouquecendo, como meus colegas e minha família em Feira de Santana talvez pensassem? Será que a mente, submetida a tanto estresse e isolamento, era capaz de criar uma ilusão tão vívida e coletiva? Eu me perguntava. Mas então, como explicar as mortes? As mortes eram fatos. As mortes não podiam ser inventadas pela mente. Elas estavam lá, nos relatórios, nos corpos gelados. Eu me sentia dividido. Uma parte de mim, o Ian Alves de antes, queria gritar por uma explicação lógica, científica. A outra, a que estava sendo moldada por aquelas paredes, sabia que a resposta não estava nos livros. Ela estava em outro plano. Um plano onde o pacto com o diabo não era uma lenda, mas uma terrível realidade. Minha cabeça girava com perguntas. Eu deveria relatar o que estava sentindo? Descrever as vozes, as sombras? Seria internado. Eu deveria ignorar o pavor dos presos, chamá-los de loucos e esperar que o problema sumisse? Isso seria irresponsável. E eu sabia que não sumiria.
A energia daquele lugar era palpável, crescendo a cada dia. Eu era um agente penitenciário, não um exorcista. Meu treinamento não previa isso. Mas o que fazer quando o seu trabalho te coloca face a face com o inexplicável, com o sobrenatural? Eu me sentia preso. Mais do que qualquer detento. Preso entre a minha razão e o medo avassalador. Preso entre o dever e a crença. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, que não podia mais ficar em cima do muro. Tinha que escolher ignorar superstições, tratando-as como delírios de presos e o meu próprio esgotamento, ou mergulhar na terrível verdade de que o mal realmente residia naquelas paredes, influenciando a vida e a morte dos detentos. E eu sabia, no fundo da minha alma, que eu já tinha feito minha escolha, mesmo que não quisesse admitir. Aquele turno começou como qualquer outro, com o peso habitual da Delta 7 pendendo sobre mim, mas havia uma tensão no ar diferente, quase elétrica. Os detentos estavam mais agitados que o normal, não com a raiva costumeira, mas com um tipo de frenesi febril, como animais enjaulados que pressentem um terremoto. Eu, vindo de Feira de Santana e acostumado com a calma antes da tempestade, sabia que algo grande estava para acontecer. E aconteceu. Não foi um motim comum, planejado por líderes para reivindicar melhorias ou protestar contra alguma injustiça. Aquilo foi um surto de loucura, uma explosão de violência sem propósito. Começou com um grito gutural vindo do bloco A, seguido por um estrondo metálico. De repente, as celas explodiram em um pandemônio. Não eram gritos de liberdade ou direitos, eram urros de fúria cega, de dor, de desespero animal. Corri para o corredor principal da ala. O cenário era de pesadelo. Detentos estavam atacando uns aos outros com uma selvageria que eu nunca havia presenciado em 15 anos de serviço. Não havia alvos específicos, era um contra todos. Eles usavam o que podiam. Pedaços de madeira arrancados de camas, cabos de vassoura, até mesmo as próprias mãos, dilacerando uns aos outros com uma força desumana. Os olhos deles estavam injetados de sangue, mas não era a raiva comum. Era um vazio, uma loucura fria. O cheiro de carne queimada que eu vinha sentindo de forma intermitente agora era forte, nauseabundo, misturado ao odor ferroso de sangue fresco e ao suor do pânico. Parecia que o ar da ala se liquefez em uma aura de malevolência, densa e sufocante. "Reforços! Motim na Delta 7!" Gritei no rádio, minha voz rouca, tentando manter a compostura. Os outros agentes que estavam na ala agiam com a mesma mistura de choque e desespero. Tentávamos separar, usar gás de pimenta, mas era inútil. Era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A fúria deles era alimentada por algo que não era humano. Em meio ao caos, meus olhos foram atraídos para a porta maciça da solitária. Ela permaneceu fechada, inabalável, um ponto de quietude no olho da tempestade. Mas eu senti. A origem de toda aquela selvageria vinha dali. Era como se a cela do profeta fosse um ímã maligno, puxando a sanidade de todos e transformando-a em pura destruição. Eu abri meu caminho através da carnificina, desviando de golpes e corpos, uma força incontrolável me puxando em direção àquela cela. Eu tinha que ver, tinha que confrontar. À medida que me aproximava, o barulho da briga parecia diminuir, abafado por uma energia crescente que emanava da solitária. O ar se tornou denso, frio, com uma pressão que doía nos ouvidos. Cheguei à porta do profeta. Ela estava trancada, obviamente, mas através da pequena fresta de ventilação, uma névoa escura parecia escapar, serpenteando pelo ar. E lá dentro, o profeta estava de pé. Não estava agitado, nem com medo. Ele estava calmo, absolutamente sereno. E sorria. Um sorriso de escárnio, de triunfo, que distorcia o seu rosto marcado. Seus olhos vazios, que antes me aterrorizavam, agora brilhavam com uma luz intensa.
Uma luz que não era deste mundo. Uma luz escura. Ele olhou diretamente para a fresta, como se soubesse que eu estava ali, me observando. E então, em meio ao caos dos gritos e da violência lá fora, sua voz, aquele sussurro antigo e profundo, cortou o ar e penetrou minha mente com uma clareza arrepiante. O pacto foi cumprido, agente. Eles pagaram o preço. Naquele instante, a verdade me atingiu com a força de um raio. Não era estresse, não era delírio coletivo, não era cansaço. Era real. O pacto. O diabo. Ele não estava apenas controlando aqueles homens. Ele havia invadido suas mentes, virado suas almas do avesso e os estava usando como marionetes para cobrar o preço de sua própria existência aprisionada. Aquele motim não era uma rebelião de presos, era a manifestação brutal de um poder sobrenatural, a colheita de almas prometidas em um acordo sombrio. Eu estava no inferno e ele estava acontecendo bem diante dos meus olhos. O caos do motim irrompia por todo o corredor da Delta 7. Mas para mim, na frente daquela cela, o mundo se resumia ao profeta e sua revelação gélida. O pacto foi cumprido, agente. Eles pagaram o preço. Aquelas palavras não foram apenas ouvidas pelos meus ouvidos. Elas ressoaram em cada fibra do meu ser, vibrando dentro da minha cabeça como se a própria voz fosse uma entidade que havia acabado de entrar em mim. Meus olhos estavam fixos nos dele, naqueles poços de escuridão que agora brilhavam com uma luz interna, uma energia que parecia sugada do próprio abismo. Não havia pupilas distinguíveis, apenas uma incandescência sombria que parecia querer absorver a minha alma. Senti um arrepio que não vinha do frio do ar-condicionado, mas de uma descida súbita e brutal na temperatura ao redor da cela. Era como se o calor de tudo que era vivo tivesse sendo drenado. A pressão atmosférica na cela e, consequentemente, sobre mim, tornou-se quase insuportável. Era um peso físico, esmagador, como se toneladas de ar denso tivessem caindo sobre meus ombros. Minha respiração ficou ofegante, meus pulmões lutando para puxar ar que parecia rarefeito. O cheiro de carne queimada, que antes era sutil, agora era forte, nauseabundo, com uma nuance doce e metálica que me fez ter ânsias. Era o cheiro da morte, sim, mas uma morte que não vinha do corpo, e sim da alma. O sorriso do profeta se alargou, e vi seus lábios se moverem novamente sem som, mas as palavras ecoaram na minha mente. Você está sentindo, não está? A verdade não é loucura, não é um sonho, é a colheita. Ele não falava em voz alta, mas eu ouvia com uma clareza aterrorizante. Ele não precisava gritar. A presença dele era um grito silencioso que ensurdecia a alma. Lá fora, os urros dos detentos e o barulho da briga continuavam, mas de alguma forma eles pareciam distantes, abafados, como se eu estivesse numa bolha de pavor isolada do resto do mundo. Era como se o calor de tudo que era vivo tivesse sendo drenado. O profeta fez uma pequena vênia com a cabeça, provocando um momento de iluminação obscura em mim. Ele era o condutor, o arauto da colheita. Os detentos lá fora, em sua fúria irracional, eram apenas as vítimas de um contrato que não assinaram, mas que pagavam com suas almas. Recuei um passo, depois outro, sem tirar os olhos daquele brilho infernal. O que eu faria? Como se combate algo assim? Minha pistola parecia um brinquedo inútil diante daquela força. Meu treinamento de agente penitenciário não servia para nada. Eu era um homem de carne e osso, confrontando o mal em sua forma mais pura e aterrorizante. Naquele momento, compreendi que meu objetivo não era mais apenas manter a ordem, mas sim sobreviver àquela experiência sem perder completamente a minha alma para o pacto que havia sido selado dentro daquelas paredes. O motim da Delta 7 não durou a noite toda, mas o estrago que ele causou, tanto físico quanto psicológico, foi imenso. Mais reforços chegaram,
Agentes de outras alas da guarda de choque. Eles usaram gás, balas de borracha, força bruta. Aos poucos, o caos foi contido, mas o rastro que ele deixou foi de pura desolação. Corredores manchados de sangue, celas destruídas, corpos de detentos e alguns agentes feridos espalhados pelo chão. A loucura nos olhos dos presos, no entanto, era o que mais me aterrorizava. Mesmo após serem imobilizados, muitos ainda urravam, debatendo-se com a mesma fúria irracional. Era como se tivessem visto algo que os quebrou por dentro. Eu estava lá, em meio àquele cenário de guerra, ajudando a controlar, a isolar, a conter. Mas minha mente estava em outro lugar, presa naqueles segundos diante da cela do profeta, com seu sorriso de escárnio e a declaração do pacto. Eu via os feridos, os mortos, e sabia que não eram apenas vítimas de uma briga de prisão. Eram as almas cobradas, o preço pago. Aquela convicção, antes apenas uma semente de dúvida, agora era uma árvore frondosa de terror plantada na minha alma. A gerência do presídio iniciou uma investigação exaustiva. Relatórios foram preenchidos, depoimentos colhidos. Todos queriam entender o que havia levado a um surto de violência tão sem precedentes e tão sem propósito. Eu fiz o meu depoimento, técnico, objetivo, descrevendo os fatos visíveis, o início da briga, a falta de um motivo aparente, a dificuldade de conter os detentos. Não mencionei as sombras, os sussurros, o brilho nos olhos do profeta, muito menos o pacto. Eu sabia que seria inútil. Eles me olhariam como um lunático e minha carreira estaria arruinada. Quem acreditaria que o diabo havia feito uma colheita em uma prisão federal? A solução lógica da direção para o profeta veio rapidamente. Dada a instabilidade mental e o alto poder de influência que parecia exercer sobre os outros presos, termo que eles usaram para mascarar o inexplicável, foi decidida sua transferência imediata para uma instalação de segurança máxima ainda mais isolada. Um lugar onde nem mesmo seu olhar pudesse alcançar outros detentos. Um lugar onde ele seria de fato esquecido pelo mundo. Uma tumba de concreto para o mal que ele representava. Quando a equipe de escolta o levou, eu estava na ala, observando de longe. Ele passou por mim, algemado, com os olhos vendados e uma mordaça na boca. Mesmo assim, tive a nítida sensação de que ele sabia que eu estava ali. Senti o ar gelar ao redor dele, por um instante, e jurei ver um leve sorriso de canto de boca sob a mordaça. Ele era uma prisão ambulante para algo muito maior. Depois daquilo, eu soube que não podia mais me ficar na Delta 7, nem naquele presídio. O ar estava viciado. Cada corredor, cada cela, cada sombra me lembrava do que eu havia presenciado. O cheiro de carne queimada parecia ter se infiltrado na minha pele, e eu me sentia sujo por dentro. Pedi transferência, não para outro setor, não para férias. Pedi para sair dali, para ir para qualquer outra unidade no estado. Para minha surpresa, eles aceitaram sem questionar, com uma rapidez que me fez desconfiar. Talvez os outros agentes, mesmo não falando, sentissem o peso daquela ala. Talvez a direção, em seu pragmatismo, percebesse que havia algo errado ali, que a burocracia não podia resolver e que era melhor remover o agente que havia sido testemunho ocular. Arrumei minhas coisas em Riacho de Santana. Umas poucas peças de roupa, fotos da minha família. Saí sem olhar para trás. Minha carreira como agente penitenciário era a mesma, mas eu, Ian Alves, nunca mais seria o mesmo. Deixei para trás a solitária, o profeta, os detentos atormentados, mas as imagens e sensações que vivi lá dentro vieram comigo, gravadas na minha alma. Eu escapei daquele inferno de concreto, mas não do eco do pacto. Já se passaram meses desde que deixei aquele presídio. Desde que saí correndo da Delta 7 e do espectro do profeta. Hoje estou em outra unidade, aqui mesmo na Bahia, num lugar bem mais calmo, em Riacho de Santana. As coisas são, como se diz, normais. A rotina é a que eu conhecia antes. Conferir celas, fazer rondas, lidar com as pequenas intrigas e os dramas diários dos presos. Não há sussurros do além, nem sombras dançantes, nem o cheiro podre de carne queimada que me atormentava na solitária. Mas a normalidade, para mim, é apenas uma superfície.
Por baixo dela, as marcas daquele tempo na Delta 7 são profundas e, eu sei, indeléveis. Eu tento seguir em frente, me concentrar no trabalho, nas conversas com os colegas que não sabem de nada do que eu passei e nas poucas vezes que consigo ir à Feira de Santana para visitar minha família. Mas é como tentar apagar uma tatuagem da alma. Minhas noites continuam sendo um desafio. O sono não é mais atormentado pelos pesadelos diretos que tive lá, mas pela insônia, pelo medo de dormir e voltar para aquele lugar na minha mente. A cada barulho da noite, meu corpo entra em alerta. Um ranger de porta, um galho batendo na janela, o latido de um cachorro na rua, tudo me remete ao som das grades e aos gritos abafados daquela lala amaldiçoada. Eu ainda me pego checando os cantos do meu quarto, mesmo sabendo que não há nada ali. Apenas o eco do meu próprio pavor. O silêncio, antes um refúgio, tornou-se meu inimigo. No silêncio, minha mente é invadida pelas lembranças. Os olhos vazios do profeta, a voz dele, profunda e antiga, dizendo meu nome. As faces aterrorizadas dos detentos, o pavor de assassinos que não temiam a morte, mas tremiam diante do inexplicável. E o pior, a certeza que se instalou em mim. Aquilo não foi delírio, foi real. Eu me sinto diferente. Um pedaço de mim ficou para trás na solitária, ou talvez tenha sido levado por aquela entidade. Não sou mais o Ian Alves completamente cético. A experiência me abriu para uma realidade que eu jamais imaginei existir. Agora vejo o mundo com outros olhos, sabendo que há forças que desafiam a lógica e a ciência, forças que podem habitar os lugares mais improváveis, até mesmo uma prisão de segurança máxima. Quando converso com outros agentes sobre casos estranhos ou lendas urbanas da prisão, um calafrio me percorre. Eles riem, desdenham, mas eu, no fundo, sei que algumas histórias são mais do que apenas contos. Algumas são ecos de verdades sombrias. Tento não me aprofundar, para não levantar suspeitas, para não ser visto como o maluco que trabalhou na ala do profeta. Mas o mais difícil é conviver com a certeza de que existem males que o concreto e as grades não podem conter. A prisão é feita para conter corpos, para punir crimes. Mas o que acontece quando o crime é contra a alma? Quando a maldade não vem de um homem, mas de um pacto com o diabo? Eu vi isso acontecer. Eu fui testemunha. E essa visão, essa verdade, é a minha cruz. Por vezes, quando a noite cai e o silêncio de minha casa se torna muito pesado, sinto novamente aquele frio na espinha, uma sensação familiar que me lembra da solitária. E então eu sei. O profeta, ou o que ele representava, pode ter sido transferido para um lugar ainda mais isolado, mas a sua marca, o seu pacto, ficou gravada nas paredes daquela ala, e principalmente na minha alma. E eu sou a prova viva de que alguns infernos não têm saída. Chegamos ao fim de mais um relato. E para mim, Ian Alves aqui em Riacho de Santana, na Bahia, esta é a parte mais importante. Eu comecei essa história perguntando se vocês achavam que conheciam o inferno. E hoje, depois de tudo o que contei sobre o Pacto da Solitária, espero que a resposta de vocês seja um sonoro não. Porque o inferno que eu vi não está nos livros ou nas telas de cinema. Ele estava em uma cela, confinado em um homem, e o medo que ele exalava era mais real do que qualquer coisa que eu já tenha enfrentado. Aprendi uma lição que não está em nenhum manual de agente penitenciário, nem nos cursos mais avançados de segurança. Existem males que o concreto e as grades não podem conter. A prisão é feita para trancar corpos, para isolar criminosos do mundo exterior. Mas o que fazer quando o mal não é apenas um corpo, quando ele é uma entidade? Um resultado de um pacto que atravessa a linha entre o mundano e o sobrenatural. Eu vi com meus próprios olhos, senti na pele e vivi o terror de uma presença que se alimentava do medo e da sanidade dos homens. E essa é a verdade inegável que carrego comigo todos os dias. Que alguns pactos, uma vez feitos, não se quebram. Eles apenas esperam a hora de cobrar. Não importa quão longe o profeta esteja agora, em sua nova prisão isolada. O que ele fez, o que ele é, deixou marcas profundas.
não só nos presos que foram vítimas de sua influência, ou na memória dos agentes que, como eu, testemunharam a quebra da razão na Delta 7. Deixou marcas na própria estrutura daquele lugar e na minha alma. Então, da próxima vez que vocês ouvirem falar sobre histórias de pactos, de coisas inexplicáveis acontecendo em lugares sombrios, ou de lendas de prisões onde o mal parece ter vida própria, lembrem-se da Solitária. Lembrem-se da minha história. Porque às vezes, o diabo não precisa de chifres e tridentes. Ele só precisa de uma cela fria, uma alma disposta a tudo e a incredulidade, ou a ignorância, de quem não quer acreditar. Para muitos, o que contei aqui pode soar como a loucura de um agente cansado. Para outros, pode ser apenas uma história de suspense bem contada. Mas para mim, é a verdade. Uma verdade que mudou quem eu sou e como vejo o mundo. Se essa história te impactou, se te fez pensar, se te deu um arrepio, saiba que meu objetivo foi alcançado. Porque o canal Relatos da Prisão existe para isso, para trazer à luz as histórias que o sistema tenta esconder, as verdades que a realidade não quer aceitar. São os relatos que mostram a resiliência humana, a injustiça que dói, a violência que choca e as reviravoltas que nos fazem questionar tudo. Então, se você gostou desse relato, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos, porque, acreditem, há muito mais a ser contado de dentro desses muros. E agora, quero ouvir de vocês. Me digam nos comentários, depois de ouvir sobre o Pacto da Solitária, vocês acreditariam que o mal de fato pode residir e influenciar a vida e a morte dentro de uma prisão?